Vou demonstrar aqui a fórmula da velocidade de uma onda usando esse aplicativo, que é uma calculadora gráfica gratuita. Vamos inventar a função aqui, ó, que é y de x igual a seno de x mais vt. Esse é o formato de uma onda pura. De frequência, só tem uma frequência aqui. E a frequência ela é determinada pela relação que existe entre o coeficiente aqui do x, né? Posso colocar um k aqui, que é relacionado ao comprimento de onda, e o v está relacionado à frequência angular. Outro jeito de colocar isso aqui, ó, é fazer o seguinte, ó, coloca 2π e divide aqui por lambda. Vamos usar um L. Aí, em vez de usar o K, a gente usa o L, que é o comprimento de onda. E aqui a gente pode usar o 2π período, que é a forma dividido por t, certo? Outro jeito de fazer isso é usando isso aí. Aí a gente não precisa mais da grandeza V aqui, ó. Vou tirar ela fora. Aí eu deixo o tempo passar, ó. Vou deixar o tempo passar. E isso aqui simula, né? Quando o tempo está crescendo, simula a propagação de vários pulsos numa corda, por exemplo, certo? E a minha simulação é limitada, eu posso colocar só para ele ir para frente. Deixa eu colocar aqui. O passo tem que ser meio, por exemplo. Ó. O que acontece é que dependendo do jeito que você simula, fica muito rápido. Então vamos colocar só até 50 com passo meio para ver o que dá. Vou mudar o passo para a gente conseguir ver mais coisas. Vamos colocar o passo 0,2. Ó, dá para ver a propagação da onda. Aí como é que você entende? Nessa onda pura, o que significa o comprimento de onda e a frequência? É assim, ó. Vamos fazer primeiro o comprimento de onda. O comprimento de onda é quando você tira uma foto da onda. Quando você para o tempo. Pronto, tirei uma foto da onda. Ele vai ser a distância que separa esse ponto aqui. Eu vou marcar ele aqui, ó. Chamar ele de P. P igual, vamos pôr 2, mais ou menos, 2 e 1. Aí, ó, tá quase chegando em 1.1. Não, aqui é 1.01, mais ou menos. Mais ou menos esse ponto aqui, ó. E esse ponto aqui, o ponto que tá aproximado. Mas for fazer, teria que saber o certo, o valor certinho. Pode calcular, se quiser. Mas aqui não tem necessidade. Aqui vai ser o 5.8, mais ou menos. E o 1. Aí, ó. Aí você mediu a distância entre duas cristas, né? Que são esses pontos aí, onde na foto, né? A oscilação está no valor máximo. Ou se você quiser, você pode pegar a distância que dá na mesma, né? A distância entre o ponto R e o S aí. E o R vai ser o ponto, aqui vai ser 0.1 mais ou menos. E menos 1, que é o ponto em que a gente chama de, vamos pôr 0.19, por exemplo. Aí, ó, mais ou menos isso aí. E o S vai ser o outro ponto, o próximo ponto em que a onda atinge oscilação mínima, que vai ser mais ou menos no 4, menos 1. Coordenada é igual a 4, a x, e a y é igual a menos 1. Essa distância é a mesma. Se você quisesse pegar a distância em que
o ponto... Tem várias formas de fazer. Você pode pegar, por exemplo, esse ponto aí em que a onda zera, a oscilação zera. O primeiro está no 3, né? No 3 e no 0, que é aqui. E o segundo está no... Aqui não sei porque que sumiu aqui a onda. Ah, tá. Deixa eu trocar o nome desse ponto aqui, que não pode ser T. Não pode G. E o Q a gente vai colocar no próximo ponto em que zera. Dá uns 4,9, mais ou menos. E o 0. Aí, ó. A distância entre esse ponto vermelho e o azul. Todos esses aí vai ser uma forma de calcular o comprimento de onda. Só que aqui, no terceiro caso, que você usou o ponto em que zera, esse valor, essa distância, no eixo X, corresponde só a metade do comprimento de onda, certo? Dá para ver aí muito claro que isso aí é só metade do comprimento de onda. Porque a onda zera 2 vezes o valor da oscilação no decorrer de um comprimento de onda. Então, agora você sabe calcular o comprimento de onda. Agora vamos estudar como é que a gente calcularia. Vou tirar esses pontos para lá, porque eu não preciso deles mais. Você já entendeu como é que faz o cálculo do comprimento de onda. Agora eu vou estudar como é que eu calculo a frequência. O comprimento de onda é uma foto no tempo, né? Você tira uma foto, parou o tempo. Tá rodando, tira uma foto. E estuda isso aí que a gente estudou. Já a frequência, o que você vai fazer? Você vai escolher um ponto. Eu vou escolher um ponto aqui. O ponto meu vai ser o ponto H, que vai ser com a coordenada 1, x igual a 1. E aqui eu vou colocar como coordenada y, o valor y de 1, que é dado por essa função aqui, ó. Certo? Vamos ver onde é que ele está aqui. Ou se não, se a gente quiser... Aí, ó. Vamos chamar isso aqui de F. E colocar aqui outro nome para ver se dá certo. Aí, deu certo. Aqui eu coloquei. Vai ser esse ponto aí. Aí o que eu vou fazer? Eu vou variar o tempo. E eu vou reparar o que acontece com o ponto que eu marquei, que é o ponto verde. Pode ver que ele vai para cima e para baixo, para cima e para baixo. Vou tirar essa pontalhada aqui, tá me atrapalhando. P, Q, R, S, G, Q. Deixa só H. Vamos ver o que acontece quando o tempo passa. Então você percebe que a frequência está relacionada ao movimento no tempo de um ponto específico, certo? Ela é quantas vezes esse pontinho verde aí vai ir e voltar para a posição inicial em 1 segundo. É a quantidade de ciclos que ele completa no segundo, certo? A gente fixou aí foi o espaço, não foi o tempo, porque o tempo está rodando. A gente, no primeiro caso, para entender o que era o comprimento de onda, a gente fixou o tempo, tirou uma foto. Isso com a foto faz, tira uma foto de um processo dinâmico, você tem ele num tempo específico para você analisar. Já a frequência é uma grandeza que está relacionada a um recorte temporal. Você fixa um X, no caso eu fixei um 1 aqui no H, e estuda o que acontece no tempo, com o tempo rodando. Aí, essa grandeza que você deduz dessa maneira de pensar é a frequência, certo? Aí a velocidade se calcula da seguinte forma. A velocidade vai ser o quê? A velocidade a gente sabe que é a grandeza temporal, que é o L, dividido pela grandeza... a grandeza espacial, que é o L, dividido pela grandeza temporal, que a gente sabe que é o T. Certo? Aí, nesse caso, o que a gente conseguiu, eu fixei que os parâmetros, se você mudar, olha o que acontece. Ó, vamos colocar, por exemplo, L igual a 0. Ó, quer dizer que se você tirar uma foto,
fica mais espremidinho. Agora, se você aumentar o comprimento de onda, na hora que você tirar a foto, você percebe que a distância aumentou. Entre dois vales ou duas cristas, certo? Agora, o que acontece com a frequência? A frequência tem a ver com a taxa, o número de vezes que ele oscila em um segundo. Então, ó. Então vamos fazer o seguinte, eu vou pôr ele para rodar e vou variar o período. Quanto maior o período, mais devagar ele vai oscilando. Agora, se eu voltar atrás, vai aumentando. O período vai ficando menor, significa que o ciclo dele é mais curto. Aqui chegou no zero, eu devia parar, né? Não pode, o ciclo não tem sentido colocar ele negativo. Vamos pôr aqui até 100 para vocês verem. O que acontece? A hora que vai chegando perto do valor grande, fica lento. Quando volta o valor pequeno, fica rápido. É isso daí. E aqui, essa relação é o que a gente chama de, jocosamente, de maneira brincalhona, de véia lambe farinha. A véia lambe farinha. Por quê? A frequência é o inverso do período. A frequência é quantas vezes ela faz o ciclo no segundo. E o período é o tamanho do intervalo de tempo que precisa para fazer um ciclo. Então, por isso que existe essa relação entre as duas.